O governo de Cristo. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos agora a mais um estudo de final de semana, diferente dos nossos devocionais. Iremos estudar Apocalipse, no capítulo 5, do versículo de 1 a 14, na qual, nesse estudo, focaremos a história e como devemos lidar com o governo de Cristo. Vamos tentar fazer uma introdução dividida em 4 partes. A primeira é que toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. A segunda parte da introdução, 2 são as visões humanistas da história. A visão cíclica dos antigos gregos. A história não se move para uma meta, segundo eles. Não há esperança, não há redenção. O que é o que foi e o que foi será. Não há consumação, segundo eles. E também a visão do existencialismo ateu. A história é uma sucessão de fatos sem significado. Não há plano, não há esperança. A novela de Albert Camus, conhecida como A Praga, diz que a cidade de Oran foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia. Mas no final do livro, o médico disse: é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. As coisas não vão mudar. Que triste, né, irmão? Nós vemos que os pensamentos negativos das pessoas, querendo usar também às vezes o medo, é terrível isso. A terceira parte da introdução, qual é o sentido da história? Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, disse que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Winston Churchill disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno praticará os mais terríveis atos. Já Gibbon, o historiador, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. E o quarto e último tópico da introdução fala que Thomas More, em seu livro Utopia, antevê um tempo na Terra em que o homem construiria um paraíso por suas mãos. Houve otimismo, mas no século XX assistimos às 2 sangrentas guerras mundiais. O mundo está como uma panela de pressão, quase explodindo. Há alguma esperança para a história? Então, após essa introdução, vamos entrar no estudo no primeiro tópico, que fala sobre a perplexidade diante do aparente desgoverno da história. Se nós lermos agora o Apocalipse, no capítulo 5, o verso de 1 a 4 por enquanto, diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aparentemente, ninguém tem capacidade de desvendar nem de conduzir a história à sua consumação, conforme vemos o versículo 2 e o 3. Essa retrata a impressão que temos da história. Primeiro, que o livro está selado com 7 selos, no versículo 1. 7 significa o completo, totalmente selado.
A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história e à sua vida. Segundo, que ninguém foi achado digno de abrir o livro, no versículo 3 diz: nem no céu, Miguel, Gabriel, Serafim, Querubim, anjos remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém, nem na terra, nenhum deles, nenhum homem, nenhum poderoso, influente pode decifrar o sentido da história. Nem também debaixo da terra, nem um diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história e da vida. E não há ideologia, nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e a esperança do coração humano. Sozinha, a humildade não vai para lugar nenhum. Sozinha, seu destino é o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. O terceiro, que é a impotência humana para desvendar o futuro, conforme no versículo 4. A grande questão é quem é digno. A grande constatação é que ninguém podia abrir o livro. E a grande decepção diz que chorava muito. Ou seja, a crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais encarnecidas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação é também chorar. Por que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse 4:1, que diz: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. E segundo, porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. Agora imagine comigo o Jardim do Éden com Deus e o Jardim do Éden sem Deus. O Jardim do Éden com Deus, que estava lá, a presença era especial, inimaginável aos nossos pensamentos. Adão ali na presença de Deus em comunhão, depois Eva também, e depois sem Deus. Quando eles saíram e foram expulsos, ou até mesmo aquele momento que eles pecaram e ainda estavam no Jardim do Éden, o pecado fez com que eles tivessem medo de Deus, vergonha. Então você aí tem já uma conexão de um barco sem leme, uma situação difícil em que eles estavam vivendo depois do pecado. Agora vamos para o segundo tópico, que viver atentos à voz de Deus e à sua revelação. Veja o que diz o versículo 5 e o 6. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Deus fala conosco, dando direção e sentido, como diz o versículo 5. Ele disse: Deus continua falando conosco. Jesus é o Senhor da história. Primeiro, a história tem sentido. Sua vida tem sentido, meu irmão e minha irmã. Você não caminha para um ocaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Segundo, que Deus tem em sua mão direita um livro. Deus tem um plano para cada criatura. Deus escreveu o livro da história
antes dela acontecer. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. Terceiro, o livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido nem omitido. Sua vida não caminha ao léu. O futuro está nas mãos de Deus. Quarto, há consolo para todos nós. Não chores. Às vezes choramos como João, com medo do futuro, o que vem pela frente. Como será que o meu amanhã, a minha velhice? A voz ecoa do céu. Não chores. O Senhor põe um basta à nossa angústia. Ele traz a solução. Não chores. O digno procurado é agora. O digno encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida? A solução é quando entramos no quinto. A solução está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus, conforme o versículo 7. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, redentor e Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu para abrir o livro, conforme o versículo 5. Ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi o Messias sofredor. Ele só é o leão, porque antes foi o cordeiro. Jesus vencedor é o cordeiro que foi morto. Sua marca, como tinha sido morto, a sua vitória foi conquistada na cruz. Sua posição, ele está de pé com ação e poder, e o seu lugar está no meio do trono como autoridade. Ele é digno de desvendar o sentido da sua vida, conforme o versículo 6, porque ele é onisciente, cheio de olhos, porque ele é onipotente, que tem os 7 chifres. Amém, irmãos? Então, nós iremos parar por aqui o estudo. No próximo sábado continuaremos ele, tendo em vista que chegamos só à metade, ou quase à metade desse estudo, na qual, no próximo final de semana, ou no sábado ou no domingo, nós repassamos para vocês a continuidade desse estudo. Amém? Que Deus abençoe, tenha um excelente final de semana e até o próximo final de semana com esse estudo e na segunda-feira os nossos devocionais normais. Deus abençoe.